Olá pessoal, vamos a mais um Minuto Temperatura. Hoje o Minuto Temperatura 28, radiação térmica, efeito termopar. Essa dica de hoje está relacionada à temperatura na junta fria, que precisa ser respeitada. Eu vou dar um exemplo aí de um problema comum que acontece nas indústrias, que tem a ver com o efeito da radiação da temperatura do processo sobre o termopar, né? Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. A ideia dessas dicas é justamente isso, é a gente unir a teoria com a prática, né? Onde a gente possa entender problemas que acontecem no dia a dia. E eu quero mostrar para vocês que muitas vezes o problema parece ser óbvio e não é, tá certo? E é como eu falei lá quando eu comecei os cursos do canal Termometria, né? A ideia é mostrar para vocês a teoria e mostrar também uma forma de aplicar essa teoria na prática. Porque às vezes você se depara com um problema e parece que é fácil de resolver e não é, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de radiação, calor radiante. Pô, isso aí eu sei, isso aí não tem problema nenhum. É a primeira coisa que a gente deixa para trás numa teoria. E a gente acaba se deparando com uma situação dessa. Por exemplo, é muito comum, né? Veja, um termopar, aqui o cabo via aérea, né? Ele está via aérea aqui, um forno, né? Ele já deu uma distância grande aqui, porque ele já sabe que a temperatura é alta, senão ele estaria bem abaixo, né? Ele distanciou tanto o cabo como o cabeçote. Reparem que nesse local existem telhas, aquelas telhas antigamente falava de telha de amianto, né? São telhas aí que, logicamente, o amianto está proibido, mas hoje ela é feita de outro material, mas isso aqui esquenta, que é uma barbaridade. Então, se aqui eu tenho um problema de temperatura radiante e eu distanciei esse termopar para que ele não tenha uma influência sobre essa temperatura, e muitas vezes a gente distancia ela, faz esse distanciamento, não pela teoria dos termopares que fala que a junta fria do termopar tem limites, mas porque senão o cabo vai pegar fogo. Eu tenho um cabo de ligação aqui, que ele tem uma isolação que pode ser de PVC, de teflon, de silicone, de fibra, né, fibra de vidro, fibra cerâmica. Aqui dificilmente numa instalação dessa vai se gastar uma fortuna para se colocar uma fibra cerâmica. Mas de todas essas que eu falei, a temperatura aí está no limite de 300 graus. Só que tem um detalhe, na teoria se fala em junta fria. O que é junta fria? Junta fria é justamente onde liga o cabo no termopar. Isso é uma junta fria. Então não adianta eu ter um cabo aqui de 300 graus, que ele suporta 300 graus na sua isolação, se eu tenho uma norma que fala que o limite da junta fria de um termopar, para que eu possa usar um cabo de compensação, ou mesmo de extensão, tem lá na norma, é limitado. Então, você pode olhar lá que existe um limite de temperatura com relação a isso. E esse limite, muitas vezes, está em 150 graus, né? 200 graus em alguns cabos, mas a maioria 150 graus. Quer dizer, se essa temperatura aqui passar de 150 graus, eu já tenho erro, né? Esse cabo aqui não pode ser usado numa temperatura, vamos supor que é um cabo de compensação, que pela norma, eu olhando lá a norma, ele é um cabo de 150 graus. Se eu usar acima de 150, está errado. Por isso que eu uso uma sistemática muito interessante. Quando eu vou fazer verificar uma instalação, o cabeçote é algo que tem que ser tem uma tampa, você pode desparafusar, tem um bloquinho de ligação, é algo que serve para manusear. Se eu colocar a mão nele e não conseguir segurar ele com a mão, é porque a temperatura está acima de 100 graus e já está errado. O cabeçote não é para ficar acima de 100 graus. Então, fica aí a dica.
O calor radiante, o que é? É um processo pelo qual o calor flui de um corpo de alta temperatura para um de baixa temperatura, quando os mesmos estão separados no espaço, ainda que exista um vácuo entre eles. O calor radiante, aí uma curiosidade, né? No vácuo atinge a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Veja, é uma situação muito comum que muitas vezes as pessoas não se preocupam com essa temperatura, né? Fica a dica de hoje, um fato real. A ideia nesses vídeos é mostrar a realidade do que a gente vê por aí, para que a gente possa auxiliar as pessoas que assistem aos vídeos, né? Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. É muito importante. Curta, compartilhe, se inscreva no YouTube, né? Temos o Face também. E bem legal também o WhatsApp, né? Apenas para os inscritos. Fez a sua inscrição no canal, mande um WhatsApp para mim, eu cadastro vocês e a partir daí a gente pode manter um contato direto de tirar dúvidas, né? E muitas vezes nessas dúvidas saem ideias de novos vídeos, né? Que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? De muitos. Fica aí a dica de hoje. Meu nome é José Eduardo Toselli e eu agradeço muito a audiência. Meu muito obrigado. Até logo.